Muito bem, meus nobres, estamos de volta, graça e paz, com a segunda parte da aula de número 2, da doutrina de teontologia, a doutrina de Deus, da matéria de teontologia, a doutrina de Deus. Vamos falar sobre, dar continuidade no assunto que nós começamos na primeira parte da aula 2, que nós ilustramos aqui, sobre a realidade bíblica interrogada acerca de um homem que viram Deus, e outros versículos na Bíblia diz que Deus não pode ser visto por ninguém. Nós mostramos aqui que não há contradição nenhuma na Bíblia e explicamos detalhadamente. Então vamos ver aqui agora, continuidade, página 8. O que é espírito? É capaz de manifestar-se em forma visível? Espírito é capaz de manifestar em forma visível? João 1:32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Olha só, o Espírito Santo manifestando em forma visível, tem manifestando aqui em forma corpórea de uma pomba. Juízes 6:37 e Atos 2:1-4. Vamos ler aí essa palavra? Juízes 6:34. 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Atos 2:1-4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Muito bem. Olha o Espírito Santo aí manifestando visível em forma de língua de fogo. Em forma de fogo. O registro bíblico mostra que Deus se tem manifestado em forma visível. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma manifestação da divindade clara, distinção, e é traçada na Bíblia entre um anjo do Senhor e o anjo do Senhor. Esta distinção, contudo, só é preservada em certas versões. Nós temos alguns exemplos nos quais o anjo do Senhor é declarado manifestação da divindade. Então vejamos aqui. Na experiência de Agar e Ismael, Gênesis 16:7 a 10 e o versículo 13. O anjo do Senhor, no versículo 10, é claramente identificado no versículo 13 como Senhor Jeová. Então aquele anjo do Senhor
que manifestou para Agar ali no deserto, no versículo 13, ele é chamado de o Senhor Jeová. Gênesis 21, 17 e 18. Mas não vamos ler não. Na experiência de Abraão e Isaque, Gênesis 22, versículo 11 e 12. Aqui, o anjo de Jeová, no versículo 11, é identificado no versículo 12 como Deus. Vamos ver na experiência de Abraão na planície de Manre. Gênesis 18, versículo 1 a 24. Nesta passagem, um dos três se identificou claramente como Senhor Jeová. Em Gênesis 19, versículo 1, apenas dois se dirigiram a Sodoma, tendo ficado um com Abraão. No versículo 17, 18, 22 e 23 do capítulo 18, ficamos sabendo quem era este que ficou com Abraão. Em Gênesis 19, 27, João 8 e 56. É para ler também, mas não vamos ler agora não. Então, esse que ficou com Abraão era uma teofania, era o próprio Deus. Era o próprio Deus ali, o anjo do Senhor, aquele que ficou com Abraão, e Abraão intercedeu a favor do seu filho Ló, do seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma. Este era o próprio Deus que estava ali em forma teofânica ou cristofânica. Na experiência de Josué e Israel em Boquim, Juízes 2, 1 e 2. Aqui, o anjo do Senhor diz distintamente: fiz o que Jeová fez. Aqui, letra 4, número 4. Quais das três pessoas da Trindade se manifestou como anjo do Senhor? Resposta: o anjo do Senhor é claramente no Antigo Testamento uma manifestação da divindade e é identificado como a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a cristofania. O anjo do Senhor era Deus, teofania. Deus, ou melhor, o anjo do Senhor era Deus Filho, uma cristofania. Era antes de sua encarnação definitiva. Juízes 13, versículo 18, em confronto com Isaías 9, 6. O anjo do Senhor não aparece mais depois do nascimento de Cristo. O Novo Testamento, no Novo Testamento, aparece um anjo, não é o anjo mais do Senhor, mas aparece um anjo do Senhor. Vamos encontrar isso em Mateus 1, 20. Vamos ler. E projetando-se ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. Um anjo. Vê capítulo
28, versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Muito bem, Lucas 2, 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E eis que O anjo do Senhor Muito veio bem. sobre eles. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Muito bem. Muito bem. Lembrando que o anjo do Senhor que aparece aqui é com O pequeno. Então, lembrando, o anjo, aqui no Novo Testamento, sempre que aparece o anjo do Senhor, aparece com o O minúsculo, o anjo, com O minúsculo. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparece com O maiúsculo. Por isso, era o próprio Cristo, Filho de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a personalidade de Deus e seu significado? Pode-se definir personalidade como existência dotada de autoconsciência e do poder de autodeterminação. Não se deve confundir personalidade com corporalidade ou existência em corpo material, mas antes corretamente definida, a personalidade abrange as propriedades e qualidades coletivas que caracterizam a existência pessoal e a distinguem da existência impessoal. E da vida animal, pois encaramos os animais irracionais como possuidores de natureza e não de personalidade. Os animais são possuidores de natureza e não de personalidade. A personalidade, portanto, representa a soma total das características necessárias para descrever o que é ser uma pessoa. Então, vemos aí que a soma das características necessárias, a personalidade, portanto, representa a soma total das características necessárias para descrever o que é ser uma pessoa. No que tange a essas características pessoais, há de haver não só consciência, pois o irracional a possui, mas também autoconsciência, e deve haver não só determinação, pois o irracional também possui determinação, mas
deve haver autodeterminação. Quem tem autodeterminação é só o racional. O irracional não tem. Ou seja, o poder pelo qual o homem, por ato de sua vontade livre, determina suas ações. Página 9. Então vamos aqui para a página de número 9. São 3 elementos constitutivos da personalidade. Ok? Grave isso. São 3 elementos constitutivos da personalidade. 2 pontos. Então, esses 3 elementos é intelecto, ou podemos dizer o poder de pensar. O intelecto aqui é poder de pensar. A outra personalidade aqui o outro elemento de personalidade é a sensibilidade, ou também podemos chamar de o poder de sentir. Então, uma pessoa racional, ela tem que ter intelecto, poder de pensar. Ela tem que ter sensibilidade, poder de sentir. Em terceiro lugar, é volição, ou podemos também chamar de poder de vontade. Volição é poder de vontade. Então, essas 3 características aqui é que define uma pessoa racional. Uma pessoa racional. Coisas que não existem nos animais. Irracionais. Mas existem no ser humano. Que eu vou repetir, que é o intelecto, ou poder de pensar, intelectualidade, sensibilidade, o poder de sentir, e volição, o poder de vontade. Poder de vontade. Tudo bem até aí? Vamos continuar? Então, esses 3 elementos, que é intelecto, sensibilidade e volição, estão associados a esses termos a consciência e a liberdade de escolha. Uma pessoa racional, ela tem consciência e liberdade de escolha. Se pudermos provar que a Deus é atribuída operações de intelecto, sensibilidade e volição, então podemos afirmar a personalidade de Deus, que Deus é uma pessoa. Então, se nós conseguimos afirmar
que Deus, ele possui aqui, intelecto, sensibilidade e vontade, que é volição, então acabamos de declarar a sua personalidade, a personalidade de Deus, que Deus então é uma pessoa. Deus não é qualquer coisa. Deus não é qualquer coisa. Deus não é um espírito qualquer. Deus, ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Deus Pai, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Por isso, o salmista Davi deixou escrito em seu salmo, dizendo: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É do Senhor. É do Senhor. Ele é o Deus que cria. Ele é o Criador do mundo, do céu, do universo, da terra, do sistema planetário. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem tanta personalidade, é tanto uma pessoa, que quando ele manifestou em forma de fogo para Moisés, lá no meio da sarça ardente, e Moisés perguntou: quando Faraó perguntar qual é o seu nome, que direi? E ele diz: diga a Faraó que eu sou o que sou. Para Faraó, diga a ele que o meu nome é eu sou o que sou. Mas para os filhos de Israel, diga a eles que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, para os filhos de Israel, ele manifestou o seu nome como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas para Faraó, eu sou o que sou. Dessa doutrina de Deus que estamos estudando, é muito importante para nós conhecer esse Deus que nós servimos. Como está escrito: conheçamos e prossigamos a conhecer esse Deus poderoso. Tem muita gente aí falando de Deus. Tem muita gente aí que fala de Deus o tempo todo, o dia inteiro, mas não conhece realmente este Deus, não sabe quais são os atributos de Deus, não sabem explicar o que é a deidade de Deus, não sabem definir quais são a personalidade de Deus. Não sabe. Então, vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Eu digo assim: toda pessoa que deseja ser um obreiro da casa do Senhor precisa estudar teologia. Um pastor não pode ser pastor se ele não tiver teologia. Tem que ter teologia, porque ele tem que conhecer. Como Paulo falou: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Tem muito pastor por aí. Estou falando que nós estamos no final do estudo já, nós estamos terminando. Muito pastor por aí, você perguntar para ele sobre a personalidade de Deus, ele não sabe te falar. Você perguntar para ele sobre a deidade de Deus, ele não sabe nem o que é isso. Se você perguntar para ele a essência da Trindade, ele não sabe explicar o que é a essência da Trindade. Ele não sabe explicar qual os atributos morais de Deus, o atributo espiritual, o atributo de Cristo, o atributo do Espírito Santo, não sabe. Mas vamos estudar, vamos procurar, como Paulo falou, nos afadigar nos estudos da Bíblia. Primeiro a Bíblia, e junto com a Bíblia, as apostilas, livros teológicos, para nós conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Não é conhecer e parar, não. É conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Teologia não é mais nada menos do que prosseguir conhecendo a Deus. Olha, estudo teológico nunca vai ter fim para aquele que quer obter conhecimento. Eu estudei, formei, sou licenciado em teologia, mas eu ainda não sei tudo. Eu continuo estudando. E quanto mais você estuda, mais tem para aprender, porque é uma fonte inesgotável. Eu vou terminar aqui falando o que eu falei no início. Não adianta estudar só as apostilas e não procurar comprar livros. Forma a sua biblioteca. Vai aonde vende os livros, lá na livraria evangélica. Procura livros que falam sobre a existência de Deus, livros que falam sobre a deidade de Deus, que fala sobre a personalidade de Deus. Estudem, façam pesquisas e se aprofundam, e Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Deus seja louvado, Deus seja adorado, Deus seja para sempre magnificado. Ficamos por aqui, prometendo voltar no próximo estudo com a nossa terceira aula de teontologia, a doutrina de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.